Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Neste 7º vídeo da série ABC da Economia, quero lhe perguntar: como o Brasil pode voltar a crescer e gerar milhões de empregos? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que agora desce aquele joinha. Não custa nada e é bem rapidinho. Peço também que se inscreva no canal. Inscrevendo-se, você poderá acessar dezenas de vídeos já produzidos pelo canal sobre diversos temas. E claro, que assista este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajudará a chegar a mais pessoas e contribuirá para a formação de uma cidadania mais consciente. Neste 7º vídeo da série ABC da Economia, quero apresentar algumas concepções que caracterizam o pensamento keynesiano e que foram fundamentais para combater a crise capitalista de 1929 nos Estados Unidos e que ainda permanece atual no Brasil após quase 100 anos. Portanto, procurarei responder resumidamente, é claro, como o Brasil pode voltar a crescer e gerar milhões de empregos. O sistema capitalista ele é um sistema que, por conta da exploração da força de trabalho, ele provoca concentração de renda nas mãos daqueles que são proprietários dos meios de produção, a burguesia. Enquanto isso, os trabalhadores recebem um salário que mal dá para sobreviver. Isso acontece em todos os países capitalistas e no Brasil não é diferente. Nós temos de um lado metade da população que não consegue fazer as 3 refeições diárias, estando boa parte dessa população sem emprego e sem renda. Segundo o IBGE, em 2022, dos trabalhadores de carteira assinada, 70% recebiam no máximo 2 salários mínimos. Sendo que, recebendo um salário mínimo, haviam quase 35 milhões de trabalhadores e quase 27 milhões de aposentados. Enquanto isso, do outro lado da balança, os 10 homens mais ricos do Brasil somam uma fortuna de 390 bilhões de reais, segundo a Forbes. Se somarmos a renda de todos os trabalhadores e aposentados que recebem um salário mínimo, os 62 milhões de trabalhadores juntos recebem pouco mais de 75 bilhões de reais, enquanto os 10 brasileiros mais ricos possuem um patrimônio de 390 bilhões de reais. Achar isso normal ou justo é impossível. Essa concentração de renda que está no âmago do sistema capitalista foi o que provocou a crise de 1929 e foi por isso que as ideias keynesianas elas ganharam força e foram implantadas pelo presidente estadunidense Franklin Roosevelt e seriam adotadas nos Estados Unidos até a década de 90, quando o presidente Ronald Reagan passa a adotar a política econômica neoliberal e que atualmente é majoritária no planeta. Tanto o pensamento neoliberal quanto o pensamento keynesiano, eles defendem a continuidade do sistema capitalista. Pessoalmente, eu gostaria que a classe trabalhadora realizasse uma revolução e passasse a adotar uma política econômica socialista, onde a riqueza produzida pelos trabalhadores servisse para melhorar a vida de toda a população. Mas, infelizmente, isto ainda não está no horizonte. Porém, se nós queremos reduzir a exploração realizada pela burguesia e melhorar a vida dos trabalhadores dentro do próprio sistema capitalista, a política keynesiana é a melhor alternativa. E ela não é boa porque Keynes era um cara legal, boa praça e queria diminuir a exploração capitalista. Não, apenas ele percebeu que era necessário que o Estado passasse a adotar políticas de assistência social, inclusive adotando programas de transferência de renda. Primeiro, como forma de diminuir a tensão social provocada pela superexploração da força de trabalho, mas também para criar um mercado consumidor, já que as indústrias não possuíam um mercado para escoar a sua produção. É bom lembrar também que a Rússia havia realizado uma revolução socialista em 1917 e os direitos dos trabalhadores conquistados após a revolução iam na contramão da situação de exploração dos trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos. Era necessário, portanto, melhorar a vida dos trabalhadores nos países capitalistas antes que eles resolvessem seguir o mesmo caminho dos trabalhadores russos e fizessem uma revolução. Para que os Estados Unidos saíssem da crise e retomasse o desenvolvimento, era necessário que o Estado intervisse na economia do país
e reduzisse a concentração de renda enorme existente. Roosevelt, então, aumenta os impostos dos mais ricos para que o Estado tivesse como implantar um ousado programa de desenvolvimento. O governo compra toda a produção de alimentos produzidos no país e queima a maior parte para que o preço não despencasse e provocasse uma quebradeira generalizada. Ao mesmo tempo, implanta programas de assistência social para atender a uma população miserável e contrata milhões de trabalhadores para a construção de rodovias e ferrovias, além de outras obras, objetivando aumentar a circulação da moeda no mercado, o que possibilitou a recuperação das empresas com o aumento do consumo. Vários países da Europa passam também a adotar as ideias de Keynes e criam o chamado Estado de Bem-Estar Social, um conjunto de políticas assistenciais e de direitos trabalhistas que, com o fim da União Soviética no final da década de 80 e com a implantação das ideias neoliberais, tais direitos eles passam a ser atacados pela burguesia e extintos. Portanto, para Keynes, o capitalismo se desenvolve a partir da circulação do capital no mercado concreto. E para isso é necessário diminuir a concentração de renda com uma maior taxação da riqueza concentrada nas mãos dos capitalistas e um Estado que conduza políticas de melhoria da vida dos mais pobres, transformando-os em consumidores dos serviços e produtos ofertados pelas empresas capitalistas. Keynes ele acredita que dessa forma o sistema capitalista ele não entraria em nova crise, já que a riqueza distribuída aos mais pobres retornaria à burguesia através de um maior consumo da classe trabalhadora e o Estado ele passaria a arrecadar mais impostos com o aquecimento da economia, retornando ao Estado dessa forma os recursos financeiros investidos na melhoria da vida dos trabalhadores. Como se diz no futebol, Keynes esqueceu de combinar com o adversário a burguesia. É notório o crescimento dos Estados Unidos e dos países europeus e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores durante o período de adoção das ideias de Keynes. Como também é notório a piora nas condições de vida dos trabalhadores após a adoção do pensamento neoliberal, com um corte de investimento em programas sociais e de direitos trabalhistas conquistados arduamente pela classe trabalhadora. Por isso, quando falamos em adoção de política econômica, nós falamos em dois campos distintos. E os trabalhadores, os micro e pequenos e médios empresários, os pequenos e médios agricultores, aqueles que estão entre os 99% da população brasileira, precisam estar no campo keynesiano, pois ele representa uma melhor distribuição de renda e riqueza. Nesse sentido, na luta política precisamos apoiar os partidos políticos e parlamentares que estão em nosso campo. No campo neoliberal estão os grandes industriais, os banqueiros, o agronegócio, as grandes redes de televisão, de rádio e de imprensa escrita. E um conjunto de partidos políticos e parlamentares que não apenas estão na oposição ao governo Lula, como também dentro do próprio governo. Conhecer o nosso adversário e saber quem é o nosso aliado é o primeiro passo que podemos dar para vencermos esta luta. A estimativa de crescimento do PIB do Brasil para este ano não chega a 1%, sendo talvez igual ao crescimento populacional do país. O Brasil ele precisa crescer mais do que isso, mas ele não conseguirá sem aumentar a circulação de capital no mercado, como apregoava Keynes e como já foi comprovado na prática em diversos países. Criar obstáculos para que este capital ele circule é aprofundar a crise, e se isto ocorrer, pode-se gerar uma grave crise política que só interessa à extrema-direita brasileira. Onde esse capital está? Nos bancos e no governo, que arrecada cerca de 4 trilhões de reais ao ano. Para que o dinheiro dos bancos ele circule, é necessário reduzir a taxa de juros, que passa pela saída do atual presidente do Banco Central. E também pela aprovação do PLP 104/22, que estabelece um juros máximo nas operações de crédito de até 12% ao ano. Para que o dinheiro administrado pelo governo ele circule, é necessário aumentar os investimentos do governo em programas sociais, em infraestrutura, em educação, em saúde, em ciência e tecnologia, na reforma agrária,
na produção de alimentos para o mercado interno, entre diversas outras áreas, e isto não será possível, já que o próprio governo, que faz um discurso desenvolvimentista, impõe severos limites à ampliação destes investimentos. O arcabouço fiscal apresentado pela área econômica do governo certamente será piorado pela maioria parlamentar que defende os interesses neoliberais no Congresso Nacional e teremos um Estado engessado, bem ao gosto dos neoliberais. Juros Selic a 13,75% ao ano. E a aprovação do arcabouço fiscal, somada a isso, a covardia de um governo que não tem coragem de propor um programa de desenvolvimento para o país e disputar este programa na sociedade, é a conjunção perfeita para agradar os rentistas e para transformar a vida dos trabalhadores e dos mais pobres em um inferno ainda maior. Ao apresentar uma proposta de teto dos gastos, pois é isto que o arcabouço representa, tão rebaixado como este, o governo impossibilita que se negocie a aprovação de algo mais avançado. Foi colocado tantos entraves ao investimento público na proposta que, caso aprovado como está, representará um retrocesso de investimento enorme quando comparado à gestão de Lula em seus 2 primeiros mandatos. Detalharei uma análise sobre o arcabouço no próximo vídeo. Mas agora eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Eu sugiro que assista os 2. Para assistir, basta dar um clique sobre ele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Deixe aqui o seu comentário e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.